A depressão profunda afeta mente e corpo, levando por vezes o paciente a perguntar se vale a pena viver. É uma doença grave que geralmente requer uma especial atenção. São frequentes os sentimentos de extrema tristeza, irritabilidade ou de um vazio. Algumas pessoas com este transtorno relatam não sentir nada, como se os seus corpos e mentes estivessem vazios. Esta é a razão pela qual os adolescentes, por exemplo, passam por este problema, autoflagelam-se. Quem sofre de depressão profunda provavelmente isola-se dos amigos e familiares. Deixam de atender telefonemas dos amigos, deixam de ir a encontros sociais, mas acima de tudo, deixam de cumprir as suas obrigações familiares. Por exemplo, uma mãe que sofre de depressão profunda pode deixar de cuidar dos seus filhos, de fazer as refeições, de lavar as suas roupas ou de os ajudar nos trabalhos de casa. Alguns adultos deprimidos isolam-se no local de trabalho por longos períodos de tempo, para que não tenham que interagir com os seus familiares. A depressão tem várias fases, é certo, e pode ser muito profunda, sendo assim uma ameaça à vida de quem sofre desta doença. Porque a depressão afeta milhões de pessoas em todo o mundo, não deixe de lutar. Existe uma saída para o seu problema. Que Deus abençoe a todos desta programação e com certeza existe como você ficar livre da depressão, desse estado de espírito oprimido, triste, vazio. Nós sabemos que a depressão é uma doença silenciosa, solitária e suicida. Essa foto que eu mostro para si agora é a foto da senhora Rosa. Olha só a foto. Esse sorriso era um sorriso forçado. O sorriso de alguém que dentro de si nutria um estado de espírito enfraquecido. A senhora Rosa que está aqui comigo e que durante longos anos sofreu com depressão. Foram 25 anos, senhora Rosa. Sim, foi sim, 25 anos. 25 anos? Sim. Gemendo, sofrendo, arrastando problemas terríveis ao longo da vida. Sim, senhor. Foram. E essa foto quer dizer o quê, senhora Rosa? Essa foto era um riso disfarçado, não era o meu riso, porque eu não me ria para ninguém, eu era sempre cabisbaixo, não falava com ninguém, não tinha alegria para nada. Senhora Rosa, foram então 25 anos com depressão, a senhora falou no programa passado, 30 comprimidos tomava por dia. Tomava, sim, 30 comprimidos por dia, foram 25 anos de sofrimento. Sofrendo. mesmo. Desde a infância, a senhora falou no programa passado, né? Sim, desde a infância. Agressão dos pais. Sim, e não era só agressão verbal, não, era física. Também tinha física, era horrível, era terrível. Essa convivência com o meu pai foi terrível. A senhora arrastou isso por quantos anos, senhora Rosa? Com a depressão, o sofrimento da infância, adolescência. Foram quantos anos sofrendo? Tem mais de 30, com depressão foram 25, portanto Sim. tem mais de 30 e tal anos, pastor. Porque 30 e tal anos? Eu conheci o Centro de Ajuda, eu tinha 46 anos. Uhum. Portanto... A gente tem falado aqui, senhora Rosa, que a depressão, ela vem arrastando outras áreas da vida. É uma força que destrói o casamento, destrói a família, destrói os objetivos, destrói o interior de uma pessoa. Isso aconteceu com a senhora mencionou no programa passado das doenças. Eu queria que a senhora falasse hoje das doenças que a senhora teve que vieram junto com a depressão. As doenças que vieram junto com a depressão foi a minha tiroide, que começou a funcionar mal, onde eu emagreci 25 quilos, eu quase já não me segurava de pé. E depois, a seguir, veio-me... Aquela foto que nós temos ali era dessa altura? Foi depois. Foi um pouquinho depois. Ainda fiquei pior do que aquela foto. A senhora ficou mais magra do que está naquela foto ali. Ainda fiquei mais magra do que aquela foto. Ali naquela foto, a senhora estava com quantos quilos, mais ou menos? Qual o peso da senhora? Eu com aquela foto devia estar à volta de uns 48, 50, não tinha mais. Então a senhora emagreceu mais do que isso? Eu emagreci depois, 25 quilos. Por isso é que eu queria andar e eu não podia. A senhora emagreceu 25 quilos? Sim, porque eu de mim já sou assim fortezinha, não posso passar disto. Então, eu ainda emagreci por causa da tiroide, porque a tiroide tem dois funcionamentos. Ou a pessoa engorda,
ou a pessoa emagrece. E para mim deu para emagrecer. Eu então fui ao médico, onde foi detectado que eu estava com hipertireoidismo. Problema na tireoide. Na tireoide, pronto. Então eu comecei a fazer tratamento da tireoide. A seguir à tireoide veio-me o problema da coluna, da cervical. O que tinha na coluna, senhora Rosa? Eu tinha uma hérnia na coluna e também tinha os discos, eles chamam-nos discos que a gente tem entre os elos, que estavam rompidos. Essa foto ali, senhora Rosa, é a foto que a senhora está com um colete no pescoço. Sim, o que era isso? Aquilo era para me segurar esta parte do pescoço. A senhora não tinha esse domínio, então, do pescoço? Não tinha domínio, e para eu não virar nem o pescoço nem para um lado nem para o outro, para ele estar sempre naquela posição, porque para eu me virar, com aquele, obrigava-me, eu tinha dores horríveis se fosse que não tivesse aquilo. Então, com aquele colarinho, eu fazia, ao fazer as manobras que eu tinha que fazer, eu tinha que me virar. Então, quer dizer, um movimento simples no pescoço. Não podia fazer. A senhora não podia fazer esse movimento? Não podia, porque senão eram dores horríveis e eu não conseguia. Quando a senhora olha para aquela foto ali, pode deixar ela e a foto, por favor. Quando a senhora olha para aquela foto ali, a senhora lembra do que nessa foto ali? O que a senhora lembra dessa foto ali? Eu lembro-me, naquela foto, eu estava muito triste. Aliás, eu estava num casamento naquela foto. Ali era um casamento? Eu estava num casamento. Só que eu estava triste, além da depressão que eu já trazia, não é? Aquele sorriso ali, então, era uma máscara? Era, para estar ali, porque estava muita gente. Infelizmente, tem pessoas que elas, dentro de si, elas sentem aquela dor, mas ela até dá um sorriso. Infelizmente, ela dá aquele sorriso para mostrar para as demais pessoas que as coisas estão bem, coisa e tal. Quando a senhora olha para aquela foto ali, nesse casamento ali, a senhora estava maquiando, disfarçando. Sim, eu continuava com essa maquilhagem, porque não tinha outra. Era sempre assim. Sim. Quer dizer, problema na tireoide? Depois da tireoide, pronto, veio para a coluna. Veio o problema na coluna? E depois da coluna, tive problemas na barriga. O que tinha na barriga? Onde eu tinha muitas hemorragias também, onde me enfraqueceu bastante. Onde eu tive que fazer uma cirurgia. Onde eu tive que tirei o meu útero, tirei ovários, tive que tirar isso tudo. Depois, atrás disso, veio-me pedra no rim, depois depois de tanta medicação que eu tomava. Peraí, dona Rosa, vamos lá. Problema na tireoide, problema na coluna, né? Sim. Pode deixar a foto dela, hein? Problema na coluna. Sim. Problema na barriga. Na barriga, tirou? Tirei os ovários e tirei o útero. Por quê? Porque o que na altura ao médico foi dito foi que eu tinha algo lá que tinha que tirar, porque se eu não tirasse, vinha-me a dar maiores problemas mais tarde. Sentia dores? Sim, horríveis. Aliás, eu quase que não podia andar por causa de eu estar também fraca de tanta hemorragia que eu tinha. Tinha hemorragias? Tinha muitas hemorragias. E a medicação fazia efeito, senhora Rosa? Nada. Nada fazia efeito? Não fazia efeito. A medicação que eu tomava, em vez de me fazer bem, fazia-me mal. A senhora tomava 30 comprimidos, mencionou no programa, que era para depressão. Só para depressão. Mas tomava mais para essas doenças também. Depois acabei por ter que tomar para a coluna, tomava injeções, Voltaren, Relmos, tudo que havia, eles me davam. Injeções fortes? Bastante fortes. Havia uma que eu tomava, que era o pólipos, que eu só podia tomá-la de ano em ano, porque ela tirava anos de vida, acho que dava muito cabo do coração. E eu acabei por evitar de tomar essa injeção. E diziam que ela fazia bem, mas a mim não trouxe um resultado. Pronto, fiz a cirurgia. Tirou tudo? Tirei tudo. Depois tive um problema entre o intestino e o estômago, que foi derivado, mas isso foi derivado da medicação. A medicação muito forte. Que eu tive que andar a fazer gênio de uma quimioterapia, que eu cheguei a pontos de não ter sabor na boca. Eu comia e não me sabia nada a comida. E eu perguntei para o médico, que depois de estar a tomar aquela medicação que eu estava a tomar para matar aquele micróbio, perguntei-lhe porquê que eu estava assim.
E ela disse, olha, isso é o género de uma quimioterapia, para ver se nós lhe matamos esse bichinho que está aí, porque se esse bichinho não é morto, você vai ter problemas. E a senhora tinha o que aí? O que isso causava? Aquilo causava-me dor. Dor. Eu tinha muita dor. Eu nem sequer me conseguia levantar. Era aquela dor horrível, porque a dor de estômago todas são más. Mas a do estômago junto com o intestino não é fácil. Tinha algum alimento que não podia comer? Ou... Quase tudo. Quase tudo? Eu não podia comer tudo. Eu fico imaginando como que a senhora estava numa altura dessa. Parecia uma velha. Já estava quanto tempo casada? Já estava casada, pastora, já tinha feito, nessa altura, já tinha feito 23 anos de casada. 23 anos de casada. 23. E 23 anos debaixo do sofrimento. Sim. Quer dizer, só teve problema, tirou tudo, teve problema no intestino. Teve mais algum problema de doença? Tive nas pernas, que tinha má circulação, acabei por ter que fazer cirurgia. Depois, eles quiseram-me fazer mais outra cirurgia que fiz ao peito por causa da coluna, por causa do peso da coluna. E eu, como tinha o peito um bocado grande, eles tiveram que me tirar, tive que cortar. Tive bastante mal nessa altura que fiz, porque teve este do lado direito que ficou com um buraco. Eu andei 6 meses a deitar porcaria para fora. Na mama da senhora? Sim, porcaria. Não cicatrizava? Não cicatrizava. Infeccionava, deitava... Não, porcaria, aquela porcaria. Sim. Até cheirava mal. Cheirava mal. Eu andava todos os dias, eu tinha que ir ao centro de saúde fazer curativo. Todos os dias. Que coisa, senhora Rosa. Você que está acompanhando essa programação, olha só como a senhora Rosa chegou nesse tratamento. Como que ela chegou? Várias doenças, problemas que ela arrastou ao longo dos anos. E sem falar da depressão também. Sim. Quando a senhora coloca todas essas doenças, a depressão não era pior? Era, pastor. A depressão era a coisa pior que podia haver, porque depois, além de eu estar doente, eu trazia... Depois eu culpava ao meu pai por eu estar a sofrer estes problemas todos, que tinha sido a culpa dele. Só culpava ele? Claro. Quer dizer, só arrastou isso desde a infância, aquela culpa, e aquilo foi crescendo. Até aos meus 46 anos, que foi quando eu conheci. Afetou o casamento? É assim, afetou, pastor. Afetou, Por né? muito que eu fosse feliz, e eu achava que era que fazia o meu marido feliz, mas eu hoje reconheço que não, porque hoje é que eu sou feliz. Naquele tempo era uma farsa, porque como é que o meu marido... Ele, embora que nunca me mostrou... Meu marido nunca me mostrou uma má cara, nunca me mostrou um desejo de me deixar. Aliás, eu é que uma vez lhe disse que mais valia ele arranjar outra pessoa, porque eu que não era pessoa para o fazer feliz. E ele disse, não, eu vou contigo até ao fim. Quer dizer, senhora Rosa, uma pessoa que está a viver como a senhora, viveu esses longos anos de dor e sofrimento, ela só pode pensar que para mudar mesmo é o suicídio. É a morte. É a morte. Porque morrer é o final do sofrimento. Eu, para mim, achava que se morresse, já não sofria mais. Não sofria mais? Não. A senhora tentou suicídio? Tentei. Quantas vezes? Com comprimido. 2 vezes. 2 vezes? Como Sim. foi a primeira? A primeira vez tinha uma coisa de comprimidos, uns 50 comprimidos. Como eu estava muito fraquinha, aquilo foi logo um... Pronto, eu fiquei completamente... Quando a minha filha deu por mim, eu já não estava desmaiada. Aliás, eu só me lembro depois, 48 horas depois, porque eu já estava no hospital. Já estava no hospital e foi quando eu fiquei negra, completamente toda negra. As pessoas sabiam que era eu porque tinham ido comigo, senão nem me conheciam no hospital. Magrinha? Magrinha, parecia um esqueleto. Parecia um esqueleto? É. Essa foi a primeira vez? Essa foi a primeira vez. Chegou a fazer aquela limpeza? Depois eles fizeram-me uma limpeza e eu, pronto, fiquei bem. Disseram que tinha que ter cuidado, que não podia andar a tomar assim medicamentos, porque podia morrer. E eu dizia-lhes, se morrer, olha, para mim não me faz... A senhora desejava morrer? Desejava. Então, mas eu tenho os seus filhos e vas a quem? Os meus filhos, o pai que toma conta deles. Era o que eu Quer dizia. dizer, a depressão, ela rouba tudo, né? Tudo. Ela rouba tudo. Essa foi a primeira? Essa foi a primeira. E Depois, a segunda? passado pai de 2, 3 anos, eu voltei outra vez a fazer a mesma coisa. Ingeriu os comprimidos? Mais ou menos quanto a segunda vez? A segunda vez também foi à volta de 50, 60.
Meu Também Deus, peguei numa caixa que eu tinha lá. Juntou tudo? Estava muito desesperada esse dia, porque eu depois quando ficava só, eu queria me isolar, mas quando toda a gente saía de casa, eu acho que eu ainda ficava pior, porque sentia-me sozinha, sentia-me desamparada ali. E então, é um mesclado de sentimentos que a pessoa não entende que se passa. Não, quando a família está longe, quer que esteja perto. Quando não está, quando está perto, não quer falar com ninguém e se isola. Não, eu tinha aquele vazio, eu não sei explicar, aquele vazio que nós temos dentro de nós, que só mesmo quem tem essas coisas é que sabe dizer. A pessoa perde tudo, perde vontade de viver. A depressão rouba tudo. Tudo. Pronto, eu então tornei outra vez a tentar. Essa altura até o meu marido não estava cá, estava para fora. Eu então tornei a tomar outra vez. Mas quase que ninguém deu muito por ela, porque eu, como tomava muita medicação, eu depois disfarcei. Só que a minha filha começou a ver que eu não estava bem. Mãe, tu estás a cambalear, tu não estás bem. E eu, estou. E ela, não estás não, o que é que aconteceu? Ela depois foi à minha mesinha de cabeceira e refletiu que eu tinha tomado. Olha, os medicamentos estavam aqui. Levou a senhora para o hospital de novo? Levou-me outra vez, eu estive lá. Eles fizeram e ralharam comigo, disseram que não podia fazer isso, e que isso era um suicídio que eu estava a fazer. E eu, pronto. Mas não adianta, aquela voz é mais forte. A senhora pensava em tirar a vida de outras formas? Pensava. Todo dia, né? Todo dia eu pensava em ir para a beira-rio me atirar. Se atirar? Atirar-me abaixo da ponte. Ir para a linha de comboio, porque eu tinha a linha de comboio perto da minha casa. E eu tinha esse pensamento de ir É o pensamento que diz que a pessoa, se cometeu suicídio, vai mudar. Pronto, é o único pensamento que faz ela ter uma esperança, não é isso? É. Por isso eu faço um desafio com você agora, que acompanha essa programação, porque a senhora Rosa, tudo isso que ela falou no programa anterior e hoje, ela está falando do passado dela. É o passado dela. Tudo isso que ela está referindo aqui é o passado dela. Porque hoje o presente dela mudou. Você já escreveu uma carta, você tem planeado como você vai se suicidar todos os dias, principalmente nas madrugadas. Você não teve coragem ainda para tomar essa atitude, ou já até tomou por várias vezes. Sabe por que você não morreu ainda? Sabe por que você não conseguiu consumar esse fato? Por que alguém foi ali e lhe puxou para você não se jogar da janela do seu prédio ou na linha do comboio, ou impediu você de tomar essa medicação? Sabe por quê? Porque Deus preparou esse momento para que você soubesse que Ele é vivo, que Ele existe. A depressão, as doenças têm uma força, mas a cruz ela tem poder. Se hoje mesmo, pode colocar a imagem da cruz, você tocar nessa cruz, aqui no cenáculo de Gaia, vai sair poder dessa cruz para arrancar o mal que você tem. Nós sabemos que a depressão e todas essas doenças, principalmente doenças que não têm cura, fibromialgia, epilepsia, transtorno bipolar, tudo isso são doenças ocasionadas por uma força do mal. Então tudo isso tem uma força, mas a cruz ela tem poder. Quando você tocar nessa cruz pelas 4 horas da tarde, aqui no cenáculo de Gaia, você vai ficar livre desse mal. É o tratamento contra a depressão e contra tudo aquilo que a depressão traz, que acontece no cenáculo de Gaia, como também no cenáculo do Porto. E eu faço um desafio consigo. Pode colocar as imagens aqui do cenáculo de Gaia e do Porto, por favor. Eu faço um desafio consigo. Quando você entrar por essas portas aqui no cenáculo de Gaia, você vai encontrar o que é ser feliz, o que é sorrir. Não vai ser um sorriso maquiado, não. Você vai conseguir dormir bem à noite. Você vai ficar livre de toda essa medicação e de todo o mal que tem estado na tua vida. Essas imagens que você acompanha é do cenáculo de Gaia. Agora coloca do cenáculo do Porto. Olha aí, o Bispo Rodrigo vai estar no mesmo horário, às 4 horas da tarde, fazendo o desafio da cruz. Foi lá na cruz que Jesus levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando nós falamos da cruz, senhora Rosa, a gente está falando de poder de Deus, de libertação, de transformação. Sim. Foi exatamente o que aconteceu com a senhora. Foi sim, senhora. Depois de tanta dor, tanto sofrimento, tantas angústias, tantas doenças. Sim, e eu achar que não havia jeito,
que para mim que já não havia jeito. Mas não havia teve solução. jeito, né? Teve. E a senhora mencionou que no programa passado que os seus filhos também passaram a ficar doentes, né? Passaram, sim. Tive Que doenças eles tiveram? O meu filho do meio foi a partir dos 6 meses, ele tinha muitas febres, ia com ele ao hospital muitas vezes, os médicos diziam que não era nada, acabaram por detectar, fazer-lhe uns exames e detectaram que ele tinha o fígado e o baço crescido, que não era de uma criança de 6 meses, que ele tinha 6 meses, e que tinha apanhado um micróbio qualquer, que não sabiam que nome aquilo estava. Ele sofreu desde os 6 meses até aos 5 anos. Dos 6 meses aos 5 anos? Depois vieram detectar que ele estava com uma anemia. Anemia? Com anemia e assim, só que o médico uma vez disse-me, olha, é assim, ele até aos 5 anos nós vamos lhe dar esperança. Ou ele melhora, ou então ele vai piorar. Por acaso ele chegou aos 5 anos e aquilo passou, estagnou, ficou bem, prontos. Ele lá continua hoje, graças a Deus. E quem teve epilepsia foi? Depois tive o outro filho, que a partir dos 6 anos, sem nós sabermos, não sabíamos, ele era assim um bocadito mais rebelde, mais mexido, e tu pensávamos que aquilo era dele. Não, depois vieram a descobrir que ele tinha epilepsia, que haviam células dele que tinham morrido já, que nunca mais estas células reviviam, e que a epilepsia... Ele não tinha cura? Não tinha cura. Não tinha o que fazer? Não tinha. Então, quer dizer, um problema atrás do outro, né? Foi. Ele sofreu até a idade, desde os 6 anos até a idade dos 14, que foi quando ele conheceu a igreja junto comigo. Junto com a senhora? Sim. O marido nunca lhe abandonou? Nunca. Nunca? Todo esse tempo, né? Todo. Esteve sempre do meu lado. Sempre do seu lado. Inclusive, ele está conosco aqui, através do telefone, ele não pôde estar com a senhora Rosa, motivo de trabalho, né? O seu Manuel, né? É, Manuel. Foi um herói, né? Aí ele foi. É verdade. Seu Manuel, tudo bem, seu Manuel? Tudo bem, pastor. Quer dizer, seu Manuel, que o senhor foi um herói, então, né? É, mais ou menos isso. É verdade. É o que faz o amor, não é? Não faltou amor, não faltou carinho, né, seu Manuel? Não, nunca faltou isso. Agora, seu Manuel, eu queria que o senhor falasse para quem está conosco na programação como que é viver com uma pessoa depressiva e com tantas doenças. É um bocado complicado. Mas quando se gosta, consegue superar todas essas chatices, não é? Tem que ser compreensível. Sim. E foi-se lutando a vida. Os filhos também deram bastante o que fazer, com doenças, essas coisas todas. E... Mas isso na altura para o senhor foi muito complicado, né? Era um bocado complicado. Falando com os dois aqui, né, com a senhora Rosa, com o senhor, chegou me perdoe fazer essa pergunta, mas é só para quem está do outro lado, para perceber a gravidade do que é a depressão. Chegou a afetar a vida conjugal? Ah, sim. É, um bocado. Afetou a senhora Rosa? Afeta sempre. Afeta sempre, né? Claro. Quer dizer, a depressão é uma bola de neve. Conviver com o depressivo, por mais que, no caso do senhor, o senhor deu apoio, carinho, mas eu acredito que tinha momentos, como a senhora Rosa mencionou, que o senhor não sabia o que fazer, né? Às vezes havia aquele momento que a gente assim, eu vou jogar mais a toalha para o chão e vou-me embora. Mas eu vou colocar uma foto aqui, coloca a foto aí dos dois, por favor. Essa foto que eu estou vendo aqui com a senhora Rosa, ô seu Manuel, é a foto do senhor. Os dois abraçados. Que momento é esse, senhora Rosa? O casamento do meu filho do meio, do Luís. Do meio? Sim. Ali já estava tudo bem, senhora Rosa? Já estava aqui na igreja. Já estava na igreja. Eles estão casados. O Zé está casado há 5 anos, vai fazer 6. O Luís faz 5 este ano, portanto... Quer dizer, quando eles dizem aí fora, o seu Manuel, que a gente rouba as pessoas, que a gente tira o que elas têm, na realidade a gente tira mesmo. Claro. A gente tira a depressão. Cadê o problema, senhora Rosa? Da tireoide, da coluna? Não tenho nada. Não tem nada. Graças a Deus, eu hoje não tomo um comprimido. Não toma nem um comprimido? Não, eu hoje não tomo um comprimido. Nada.
Ele está-se a rir porque ele sabe que eu hoje tenho tanto... É assim, mesmo que eu tenha uma dorzinha, às vezes meu marido diz, toma um comprimido. Não, isto vai... E passa, pastor. Eu não tomo um comprimido hoje. Não toma nada? Nada. Meu marido sabe. Eu não tomo nada. Dorme bem hoje à noite? Durmo bem. Alimentação? Sim, hoje posso comer de tudo que não podia comer. Pode deixar a foto do casal aqui, tá? E ela aqui. Pode deixar, por favor. Casamento hoje, Sra. Rosa? Hoje somos felizes. Hoje a gente vai passeia, fazemos as nossas coisas. Hoje é maravilhoso. Hoje é o que eu digo. Há 11 anos para cá, que foi quando conheci o centro, é que eu sou feliz. Faz 11 anos que a senhora está no... Estou no centro da ajuda. Quem chegou primeiro? Cheguei eu primeiro. A senhora? Sim, eu e o meu filho, o mais novo. Mais novo? Sim, tinha epilepsia. Aham. Fomos nós os dois. E depois? Depois chegou o meu marido, após um ano, chegou o marido. O senhor Manuel, o senhor tinha algum problema de saúde, alguma coisa, senhor Manuel? De saúde a nível de coisa, só tinha bastante... sistema nervoso bastante alterado. Qualquer coisa explodia e... Só não explodia com a minha esposa. O resto, em redor, era um bocado complicado. Quer dizer que a senhora era um pavio curto? Isso. Era um pavio mesmo. curto, São Manuel? E não sabia falar com a boca, era com as mãos. Era um desequilíbrio, um descontrole. Era mesmo. Eu acredito que bastante aquilo grande. que o senhor não descontava na esposa, as pessoas lá fora acabava descontando, né? É isso. Só para que as pessoas... Era um bocado complicado, porque já Sim. mesmo quando as pessoas caíam nas minhas mãos, depois só iam ter para o hospital. Era um bocado complicado. Era, sim, senhora. Agressivo mesmo, senhora? Era. O meu marido era muito agressivo para as pessoas da rua. É mesmo? Bastava alguém lhe dizer qualquer coisa que ele partia logo. Coitado, ele partia dentes e partia tudo. As pessoas iam para o hospital. Mas de bater mesmo? Sim, ele agredia mesmo, pastor. E hoje, senhora Rosa? Hoje ele... Pastor, eu lembro-me uma vez alguém querer se virar a mim, a discutir. E eu virar-me para trás, dei-lhe com a cabeça, e os dentes todos da frente apareceram, engoliu-os todos. Foi. Que isso, seu Manuel? Ele era assim. Era uma força do mal que estava na vida de vocês. Era mesmo, né? que eu não sabia onde é que ia ficar tanta força. Eu era capaz de pegar 200 quilos do chão e pôr às costas, com o sistema nervoso. Era uma força do mal mesmo, que possuía o senhor. E acredito que depois que passava tudo isso, o senhor devia se arrepender, né? Pois arrependia. O problema é que não sabia onde é que ia ficar tanta energia. Eu virava-me a 3 ou 4 pessoas e combatia os 3 e 4 sem problemas nenhum. Que coisa, né? Também, tantas doenças, problemas que afetou o casamento, né? Sim. Os filhos doentes. Sim. Mas tudo que nós estamos falando é passado. É tudo passado, pastor. Casamento hoje, seu Manuel, como é que está? Ah, maravilha. Tá em lua de mel hoje, né? Ó, seu Manuel, agradeço imenso a participação do senhor, viu? Obrigado. Que Deus abençoe mais o senhor e toda a família, tá? Obrigado, igualmente. Senhora Rosa, olhando para aquela câmera ali, senhora Rosa, qual o conselho que a senhora tem para dar para esta pessoa que está pior do que a senhora, ou enfrentando problemas até inferiores, mas ela tem os mesmos pensamentos? Não tem jeito, se mata, se suicida, não tem como. Pessoas que todos os dias nutrem esse tipo de pensamento. Qual o conselho que a senhora tem para dar, hein? O conselho que eu dou é que as pessoas, quando ouvir falar, ou quer pela rádio, quer pela televisão, quer por alguém que os encontre na rua e que o evangelize, que venham, que não hesitem, porque foi os anos todos, os primeiros anos da minha vida, foi os anos mais difíceis da minha vida, mas desde que eu entrei, abençoado o dia que eu entrei, que fosse mais anos que eu já tivesse conhecido, mas que venham, que tem solução, assim como teve para mim, também tem para a pessoa que vier. Saúde hoje, senhora Pois, Rosa. graças a Deus tenho O interior saúde, da tenho o senhora meu interior, transformado. tudo. Porque Recebeu a presença de Deus. a coisa mais importante da minha vida, de tudo que eu recebi, foi o Espírito Santo. A senhora falou no programa anterior que hoje o seu marido está prosperando, né? Graças a Deus, já compramos, nunca tínhamos discutido um carro novo. Temos um carro zero. Tem um carro zero. Temos um carro zero. Pronto, e as coisas têm, e a empresa tem ido de Degrau a degrau. Tem ido, A família, como é que a está minha os família, filhos? graças a Deus, está tudo hoje posso dizer que a minha família está na presença de Deus. Todos. Esse sorriso, senhora Rosa, não é fachada hoje? Não, é de felicidade. Pode colocar a foto dela, É aquela de onde ela está bem magrinha. E faz a comparação aí. É de Compare você que está aí do outro lado. Olha o trabalho da Igreja Universal. Então, quando
falarem para você, pode deixar as fotos assim, por favor. Quando falarem para você que se você entrar aqui, nós vamos roubar você, vamos tirar o que você tem, as pessoas que falam isso, elas não acrescentam uma vírgula na tua vida. E são até pessoas usadas pelo próprio mal para impedir a mudança da tua vida. O mesmo Deus que mudou a vida da senhora Rosa, e a senhora pode falar, a senhora foi extorquida aqui? Não. A senhora foi roubada aqui? Não, senhora. A mim roubaram... Alguém fez alguma lavagem, hipnotizou a senhora? Não, senhora. A única coisa que me roubaram foi as doenças, a depressão e tudo o mal que eu tinha na minha vida. Muitos falam que nós pagamos as pessoas para dar testemunho. Isso é mentira. Mas coloca lá aquela foto dela com o colete ali, por favor. Pode colocar. Dizem que será que nós pagamos as pessoas para sofrer também? Olha aí, ó. Será que a gente paga elas para gemer? Porque ali só não conseguia nem mexer o pescoço. Conforme eu mexia, tem que mexer toda. Pela medicina, iria usar aquilo para sempre? Sempre. Sempre? Sempre. Mexe o pescoço aí. Não tenho nada, graças a Deus. Curada, sim, livre. Sim. Por favor, use a sua inteligência onde quer que você esteja. Agora mesmo, receba a força de Deus para hoje mesmo, nesse tratamento, me procurar. Eu vou atender você a partir das 3 horas da tarde, nesse lugar que você acompanha. É as imagens do cenáculo aqui em Vila Nova de Gaia. Você não vai pagar absolutamente nada. Às 4 horas eu vou realizar o tratamento contra a depressão e contra todas as cargas do mal que você tem trazido consigo. Momento desse tratamento, você vai tocar na cruz, porque a cruz representa o poder de Deus. Na Rua do Agüero, número 151, é na Rua do Centro de Emprego, aqui em Vila Nova de Gaia. O Bispo Rodrigo vai estar no Cenáculo do Porto, neste lugar que você acompanha aí, ó, de fácil localidade, perto do quartel militar da Constituição, na Rua Egas Moniz, 485. Você vai procurar ali o bispo a partir das 3 horas, ele vai estar atendendo você, você vai tocar na cruz e você vai ficar livre dessa dor, desse sofrimento e de tudo aquilo que você tem trazido consigo. Desde agora eu convido a você a preparar um copo com água, o meu, da senhora Rosa, já está aqui preparado. Daqui a pouquinho nós estaremos intercedendo por si. E se você quer mandar uma mensagem, um pedido de ajuda, um pedido de auxílio, você pode fazer pelo 91 67 97 425. Até mesmo uma visita. Uma visita. A senhora já recebeu alguma visita de algum pastor na sua casa? Recebi. Cobrar alguma coisa? Não, senhor. Não, você não vai pagar nada. E um detalhe, nós não podemos pegar você pela mão e trazer você aqui na Igreja Universal. Por isso, se você tem pensado em desistir, então desista. Desista de ser pessimista, desista de ser negativo, desista do suicídio e hoje mesmo esteja conosco. Eu tenho certeza que a sua história de vida a partir de então não será mais a mesma. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar
para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. É o ato de desculpar e é provavelmente a atitude mais nobre que existe, já que perdoar não é para todos. Numa sociedade cada vez mais rancorosa, invejosa e egoísta, pouco espaço tem havido para o perdão. Para perdoar o filho que a ofendeu, o marido que a maltratou, para perdoar-se pela perda de alguém que lhe era querido, perdoar quem a ofende e desgasta, ou pedir perdão por algum erro que cometeu. O perdão é um processo tão importante na vida do ser humano que, quando não existe, pode trazer problemas interiores como ressentimento, mágoa e dor, ou problemas físicos, principalmente do foro nervoso. O ser humano é repleto de erros e falhas, já o é desde a sua criação. No entanto, Deus tem sido sempre benevolente ao perdoar os nossos pecados a quem realmente se arrepende. O perdão é uma oportunidade de arrependimento e de um novo começo. Se você não tem conseguido pedir perdão, se dentro de si não tem conseguido perdoar quem lhe fez mal, tem guardado essa dor dentro de si que se desenvolve como um cancro, arrancando a saúde e a sua paz de espírito, no dia 24 de fevereiro será o dia do perdão. Aqui você poderá pedir perdão a Deus, poderá aprender a perdoar-se e a perdoar quem o magoou para que comece uma nova vida livre de doenças, fracassos, culpas, mágoas e desejos de vingança. Domingo, dia 24 de fevereiro às 9h30 no Cenáculo do Espírito Santo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, Porto, ou numa Universal mais perto de si. Saiba mais em igrejauniversal.pt ou pelo SOS Espiritual 21 836 8008. Bem, hoje pelas 9h30 da manhã, em todas as igrejas Universal, você tem a oportunidade de participar deste domingo especial do perdão. Principalmente você que nutre coisas do seu passado,
Você já passou por muitas coisas lá atrás. Só que quando você busca o seu passado, a dor, o sofrimento, palavras, agressões físicas, um abuso, uma traição, a morte de um ente querido, você acaba pegando o seu passado e trazendo para o seu presente. Isso faz com que você fique pessimista, triste e até num estado depressivo. Pelas 9h30 da manhã, em todas as igrejas universal, nós estaremos fazendo uma oração por você que nutre sentimentos assim. E é claro, quando Deus toca na vida de uma pessoa, tudo muda. A exemplo desse testemunho que você acompanha agora. Seu nome? Conceição. Seu? Maria João. Conceição, você lutou por ela? Lutei sim, pastor. Fala, o que mudou? Qual era o problema da família? O problema da minha família, dela, ela tinha o mesmo problema que eu tinha. Era muito tímida, era muito reservada. Não mostrava o que é que estava por dentro. Então, pastor, eu tinha o ódio do meu pai, por causa dele se terem divorciado quando eu era muito novinha. Eu comecei a ter ódio dele, cheguei a pensar no suicídio, por causa de não saber o que fazia nesta vida. Começaram a vir pensamentos de suicídio à minha cabeça. Nunca tentei, mas chegaram a vir. Era muito tímida. Eu, desculpando a expressão, eu era a palhaça do grupo, da minha turma, para passar para os outros felicidade que eu não tinha dentro de mim. Eu fazia os outros rir para me tentar preencher o vazio que eu tinha dentro de mim, embora não fosse assim. Eu, como eu falei, tinha ódio do meu pai, comecei a ter mágoa da minha mãe, porque ela mandava em mim, então eu tinha que obedecer, mesmo que fosse contra a minha vontade. Comecei a ter mágoa dela. Tinha mágoa da minha irmã, porque a minha irmã fazia de mim o que ela queria, e comecei a entrar assim. Depois queria ter atitudes como o mundo tinha, de me vestir como o mundo vestia, de usar o cabelo como o mundo usava. Foi uma guerra para me converter. Quer dizer, você era um poço de sentimento ruim. Sim. E a mudança que Deus fez em você? Como é que foi essa decisão que Deus te trouxe para a casa dele por meio da fé da tua mãe? Então eu comecei a vir à igreja aos pouquinhos, comecei numa sexta-feira, depois comecei a ir à sexta-feira certinho, entrou a quarta, depois o domingo comecei a acompanhar a minha mãe, domingo sim, domingo não, e comecei a vir certinho. E foi... Mas por obrigação ou porque você sentia necessidade? Não, eu via a diferença na minha mãe, e como sentia a necessidade em mim, por causa do ódio, da mágoa, dos pensamentos de suicídio, eu comecei a acompanhá-la, para ver se havia a mesma mudança dentro de mim. Foi assim que eu comecei a vir à igreja. E aí começou sexta, quarta, domingo, e o resultado? Então, deixei de ter ódio, deixei de ter mágoa da minha mãe e da minha irmã, não tenho mais pensamentos de suicídio, tenho vontade de viver, sou batizada com o Espírito Santo e a minha família é abençoada. Você reconhece que foi a fé da tua mãe? Sim, com certeza. Agradece a ela aí. Muito. Obrigada, mãe. Eu tinha mágoa da minha mãe. Durante 10 anos eu não conseguia chamar de mãe. Por quê? Porque houve uma discussão entre nós e então ela, no ato dos nervos, ela disse: não me chames mais de mãe. E eu tomei aquilo para mim. Como é que foi esses 10 anos em casa? Para mim era uma tristeza, porque eu via os meus irmãos podiam chamar e eu não podia. Eu carregava uma tristeza e mágoa e rancor e tudo isso. Entretanto eu casei-me, mas tinha um casamento infeliz. Eu queria me divorciar dele, porque a gente tinha dívidas e eram discussões em casa. A minha vida íntima também começou a esfriar e então eu queria me divorciar. Desculpa, mas você é uma pessoa nova. Nessa altura você queria se separar com quanto tempo de casado? Eu casei-me com 19 anos e depois tive 4, foi casados, mas de inferno. Porque havia brigas, porque eu cheguei à igreja também com dívidas, porque eu pedia dinheiro emprestado a toda a gente. Pronto, e tudo acarretou. Como é que está a sua vida hoje? Quem é a Juliana hoje? Me libertei dessa mágoa, já fiz as pazes com a minha mãe, o meu marido. Também fiz votos e por mim e por ele, e hoje eu quero estar com ele. Que bom. E vive bem com a mãe? Vivo, sim. Que bom. Somos 2 amigas. Você também mudou? Eu mudei interiormente porque saiu tudo que era mau, eu libertei-me disso. E então isso trouxe para a minha vida o que é paz, harmonia, tudo. As dívidas também consegui pagar e tudo. Amém. Não é? Hoje você pode dizer que é feliz de verdade. Hoje sou feliz, graças a Deus. Bem, o meu copo com água já está aqui, o da senhora Rosa também. Você pode preparar agora mesmo o seu. Prepare um copo com água. Essa noite você vai dormir em paz, tranquila, tranquilo. Aonde quer que chegue essa programação, aonde quer que chegue a minha voz, a partir dessa oração, Deus vai lhe dar um sinal. Vamos agora então unir a nossa fé, é momento de oração.
Deus, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há pessoas que sentem uma sobrecarga, a dor da alma, o cansaço da alma, a tristeza da alma, as dores do corpo, os pensamentos negativos, as mágoas, os ressentimentos, uma palavra que essa pessoa ouviu de alguém, que ela tem trazido com ela, uma agressão. Eu não sei qual o problema que essa pessoa tem enfrentado, mas uma coisa eu sei, meu Pai, quando o Senhor toca na vida de uma pessoa, tudo muda, muda o interior, muda o exterior. Não existe doença que o Senhor não cure, não existe tristeza, remorso, culpa que o Senhor não tire quando o Senhor toca. Então agora, meu Deus, toca nesta criatura, tira da mente dele esse desejo de morte, de tirar a própria vida, que essa força da depressão, que essa força dessa ansiedade, dos traumas do passado, que a força das doenças saia desse corpo agora. E ao beber desta água, que seja um alívio, uma paz, o refrigério para a alma desta pessoa. Nós assim determinamos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água e seja livre. Agora você vai ter motivos para dar graças a Deus, porque Ele tocou na sua vida, Ele tocou na sua alma. E hoje mesmo você pode estar conosco então, pelas 9h30 da manhã, você que me acompanha aí de Lisboa, arredores de Lisboa, o seu Bispo Domingos estará neste lugar aqui, ó, neste lugar. Pelas 9h30 da manhã, realizando a oração pelas famílias, as 7 orações e também ensinando você como você perdoar, ministrando o perdão. Na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras, na freguesia de Marvila. Eu estarei aqui no norte do país, em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151, no mesmo horário. O Bispo Rodrigo no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Moniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição, ou na Igreja Universal, mais próximo de si. E quando você liga o 21 836 8008, você tem mais informações acerca do sítio mais próximo de si. Eu vou ficando por aqui. Senhora Rosa, que Deus abençoe mais e mais. A todos um muito bom dia.